Portanto, eu converso aqui com o empresário Otávio Moraes, ele que é vice-presidente da FEComércio, Rio Grande do Sul, e esta semana, junto com vários amigos, companheiros deles, colegas deles, em função da prorrogação que houve para a inscrição de chapa para a eleição da Fundação Hospitalar Nossa Senhora Aparecida, da Funbeca, houve então 2 inscrições de chapas para concorrer na eleição que acontece hoje às 5 da tarde no hospital. E o Otávio Moraes, então, capitania uma chapa, o nome dele como presidente, e nós estamos convidando a chapa do Otávio, como também a chapa do Dr. Horta Barbosa, para se fazerem presente no dia de hoje, para explanar um pouco o porquê lançam o seu nome para uma função extremamente complicada, delicada. Todos nós aqui já conhecemos um pouco o processo do hospital, mas é importante a gente entender um pouquinho mais o que pensa a direção, a chapa que vai concorrer à eleição hoje lá no hospital. Otávio Moraes, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica. Uma satisfação muito grande toda vez que eu venho no teu programa, que eu venho aqui na rádio. Geralmente, né, Fábio, por a pauta do comércio, do varejo. Exatamente. Hoje uma pauta totalmente diferente, preocupante, né, que é a questão do nosso hospital Nossa Senhora Aparecida. Ela não tem nada a ver com o comércio, mas a cidade é altamente dependente, a cidade não, a região, né? Altamente dependente do nosso hospital Nossa Senhora Aparecida. Sim. Otávio, tu acompanhaste já no ano passado não, uns dias atrás, aqui o depoimento do atual presidente que está demissionário, que é o Márcio Silva, e a sua diretoria, pela dificuldade que eles tiveram na gestão de um ano de adequar o hospital para que pelo menos houvesse superávit no hospital, não houvesse déficit no hospital. Na direção do Márcio, mais ou menos em torno de 1.600.000 por mês estava de déficit. Eles estão entregando agora, já com alguns ajustes, na base de 900, 800 até 1 milhão de déficit por mês. Pergunta número 1, por que uma coisa extremamente complicada chega? Por que o Otávio Moraes e os seus pares que estão na chapa se propõem a entrar numa concorrência sabendo de um problema histórico que nós temos no hospital? Fábio, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar aqui claro para a população, para a sociedade, que essa pauta ela não é uma pauta do Otávio, do Dr. Horta, do presidente Márcio, dos presidentes que passaram, Antônio Mar, do Gringo. Ela é uma pauta nossa, da sociedade, de todas as forças vivas, da população que está ali na ponta, necessitando deste atendimento. Quando a gente fala sobre o hospital, e daqui a pouco, início da nossa conversa aqui, em não ser uma pauta do comércio, é importante também quem está nos ouvindo entender que o hospital é uma empresa, sim. O hospital ele é privado e muitas vezes pode ser que isso para a população fique de uma forma vista em outros caminhos, achando que o hospital ele é público. Não, o que é o hospital? É uma empresa que vende serviços. Vende serviços de saúde. É uma empresa que vende serviços para o município, vende serviços para o Estado e vende serviços para a União. Então, sim, ela tem um caráter empresarial, que é a parte onde a Funbeca e a diretoria atua. Hoje, né, nós temos aí, e tive o contato muito rápido ontem com ele, quando fui escrever a chapa, que é o superintendente Marcelo, um cara extremamente qualificado, um cara com know-how, com uma experiência muito grande em hospitais, que está fazendo esta gestão. Então, ou seja, nós temos hoje a figura do gestor, do superintendente, para fazer essa gestão, e também este movimento que é a Funbeca, que necessita de uma diretoria até mesmo para fazer qualquer tipo de movimento. Por exemplo, e aqui deixo
já alguns pensamentos da nossa diretoria. Entendemos importante se vier um hospital, uma empresa na área de saúde que queiram terceirizar, que queiram fazer a gestão do Hospital Nossa Senhora. Entendemos isso positivo. Né? Claro que precisamos avaliar muito bem qual a forma, qual o contrato, qual o ônus, né? E o bônus deste contrato. Mas com certeza será muito bem-vindo esta pauta, como mesmo semana passada teve aí o pessoal do Vila Nova, onde tiveram uma reunião com o presidente Márcio e ficaram de expor, né, alguma proposta mais concreta. Então a gente enxerga isto com bons olhos. Para qualquer movimento deste, ou uma gestão plena do município, ou outros caminhos a se tomar, se necessita de ter a diretoria da Funbeca. Neste momento, né, a gente sabe, e aqui quero parabenizar o Dr. Horta pela sua coragem, um grande médico, né, um grande líder da área no município, que é um dos fundadores da Funbeca, assim como já quero aqui parabenizar, vamos dizer assim, o heroísmo da diretoria do Márcio, com o Márcio à frente, do José Almiro, porque não é fácil. Pois é. Tem um ônus muito grande. Mas entendemos que neste momento, e aí que entra o porquê, eu fui procurado por algumas lideranças, alguns empresários, algumas mantenedoras, que entenderam que a gente poderia ter uma outra alternativa hoje à noite, se colocando à disposição para ter uma outra alternativa. Conversei com parceiros, conversei com alguns empresários, algumas lideranças, algumas mantenedoras, e te confesso que para a gente executar e praticar a democracia seria ótimo se tivesse 3, 4, para a gente realmente discutir a questão, porque não é uma pauta... Deixa eu te contar uma coisa. Eu fico feliz, porque muitas vezes nas eleições como entidades como o hospital, muita gente se afasta, não quer participar, não quer se meter no assunto. Porque ali nós tratamos de ter 400 funcionários, um monte de serviço, um monte de compromisso com a vida das pessoas. E quando tem 2, tem 3 chapas, como tu disseste, a cidade quer participar. Me levo a crer que a cidade quer participar do processo. Está vendo a dificuldade, quer participar do processo. Então, é quase que um compromisso assim, que as pessoas assumem quando largam o nome na sua chapa para participar disso. Diz, olha, eu estou disposto a entrar, daqui a pouco eu estou numa chapa, mas se a outra chapa ganha, daqui a pouco o meu nome também pode ser trazido para que a gente possa conversar sobre isso. Eu acho ótimo, porque o grande problema, Otávio, e eu percebi isso nas reuniões que eu fui no hospital agora nos últimos, é que todo mundo quer lavar as mãos. Quer dizer, o problema não é meu, eu não vou me meter nisso, deixa para outro, entendeu? Por isso que quando veio essa iniciativa, daqui a pouco o Hospital Vila Nova vinha assumir Camaquã, eu creio assim que todos os mantenedores, incluindo a prefeitura, pô, que bom que tem alguém vindo aqui para assumir essa bronca e nós vamos ficar... Porque é realmente difícil, cara. Eu vou dizer assim, a história do Hospital Nossa Senhora Aparecida em 20 anos é com grande dificuldade. Funcionários que estão lá trabalhando, que não estão recebendo o seu fundo de garantia, por exemplo, tem problema de fazer um financiamento de uma casa própria. Tem uma série de coisas que passa pelos meandros da administração do hospital. E, Fábio, acho que tu tocou em algo muito importante, porque eu conversei com a diretoria, com a turma que estará me acompanhando hoje, caso a gente saia vencedor ou não, sobre alguns aspectos. E o primeiro é que hoje, independente da decisão das mantenedoras, estarei me colocando à disposição, saindo vitorioso, derrotado, porque entendo que tem algo muito maior hoje do que uma derrota ou uma vitória. Eu não chamo, vou dizer pra ti, eu vou chamar que não é derrota, eu tô dizendo assim, o cara botar o peito na água para ajudar, meu amigo já é vitorioso. Já. Não precisa nem ter voto, mas ele só dizer assim, estou disposto a ajudar, justamente. Já é ótimo. A outra conversa que a gente teve, né, com os parceiros que estão envolvidos, é que não é momento de criticar.
justamente isso que tu falou. A gente vê críticas, é muito fácil hoje, Fábio. A gente está nos grupos de WhatsApp, a gente está nas redes sociais, é muito fácil a gente gerar a crítica. E não é o momento de procurar o que aconteceu, quem deixou de fazer, ou fez de tal forma, ou fez de outra forma. Não, nós estamos num momento do hospital que não é da crítica, é um momento de união. Então é um momento da gente somar esforços, ter hoje 2 alternativas para as mantenedoras refletirem, pensarem e decidirem junto conosco, né, junto quem vai estar ali, o melhor caminho que a gente vai ter para conduzir o hospital. É uma gestão de 24 meses, que é uma gestão para terminar a gestão do Márcio, isso é importante. Então, neste período, qual o caminho? Nós temos que juntar o município, o Estado, a União, mantenedoras, a sociedade e construir. Olha, que caminho, qual é o caminho? Nós temos aí um passivo de mais de 50 milhões, que nós precisamos também ter um planejamento estratégico para ele. Mas me parece que neste momento nós também temos o maior patrimônio hoje do hospital, que são as pessoas. São os mais de 400 funcionários que estão lá e entendo, e a nossa diretoria entende que isto é importante, porque é quem está na linha de frente, é quem está ali com o senhor, com a senhora, necessitando do atendimento. Então a gente tem que manter esse equilíbrio com o corpo clínico e os funcionários e construir um planejamento estratégico com déficit e também com esse passivo que se tem. Então nós temos que construir. Tive uma conversa rápida ontem com o prefeito, que desejou boa sorte, né? Tive até ontem na prefeitura pelo motivo de que neste momento eu entendo, Fábio, e aqui comunico aos ouvintes que eu não devo ter nenhum vínculo partidário. E com muita sabedoria, o prefeito Ivo chegou e disse: tu está certíssimo, neste momento, além das siglas partidárias, nós precisamos resolver o problema do hospital. Então hoje, durante o dia, sairei daqui e irei na prefeitura entregar já essa desfiliação, justamente para simbolizar que nós precisamos de todos os atores envolvidos. E isso equivale assim, por exemplo, essa semana pelo PL o Marcelo Moraes esteve aqui. Ele alcança emenda. O Daniel Trzac alcança emenda. Outros deputados alcançam emenda. Isso é uma coisa apartidária e tem que ser reconhecida por todos os que estão na direção dessas coisas que vão acontecendo. Me surpreendeu positivamente, Otávio, na penúltima reunião do hospital que eu estive, a quantidade de emendas dos vereadores, inclusive assim, quase que 100% da emenda do vereador impositiva indo para o hospital. Quer dizer, o vereador poderia daqui a pouco estar usando essa emenda dele, vou botar uma parada de ônibus aqui, vou botar não sei o quê, mas eles percebendo a necessidade e a importância do hospital, colocaram a maioria do valor da emenda dentro do hospital. Então, e isso fica quase no anonimato. O que é quase no anonimato? O que o Marcelo Moraes disse que eu achei simbólico aqui, interessante. Eu não descerrei a linha, eu não inaugurei equipamento, porque as minhas emendas foram para custeio. Então, quem entra com uma emenda parlamentar para comprar uma maca ou para ajudar com dinheiro para ajudar a pagar folha, pagar conta, as duas emendas têm a mesma importância. Só que, né, aparece mais para nós da mídia uma obra, ou uma compra, alguma coisa. Então, eu fiquei assim, muito feliz, já falei sobre aqui, os vereadores de Camaquã, muitos deles fazendo as emendas impositivas para o hospital. Eu achei muito legal isso. Vários parlamentares fizeram emendas para o hospital. E agora, a gente sabe que essas emendas é apenas para amenizar o problema do hospital. Pergunta número 2. Folha de pagamento, que eu acho assim a coisa mais delicada de qualquer um que assumir o hospital. Tem ali funcionários que recebem seu salário e tem os direitos trabalhistas que não são recolhidos no momento correto, certo, na hora. E isso foi uma das coisas que desencadeou para todos os ex-presidentes problemas de descontar o fundo de garantia e não depositar o fundo de garantia na conta. Que foco vocês acham que pode ser dado para poder tentar amenizar ou começar a corrigir esse problema?
Fábio, também é importante, né? Agora com este período do março ficou muito latente a questão do ônus do presidente nesse sentido. Porque isso vem de anos, né? E não de agora, a questão do ônus na questão do recolhimento das tributações trabalhistas. Isso acaba sendo ônus para o CPF. Tem uma necessidade muito latente de redução desse déficit. Até mesmo para a gente conseguir compor com Vila Nova ou com outro hospital que queira vir compor, a gente precisa reduzir esse déficit para, assim, se conseguir renegociar o passivo e daqui para frente a gente conseguir equilibrar essas contas. Para isso a gente vai necessitar, com certeza, de uma reavaliação, tá, com os contratos que estão em andamento, juntamente com a prefeitura, né, caso a nossa chapa saia vencedora, segunda-feira já terei uma reunião com o prefeito Ivo, para a gente conversar e estudar a melhor forma da gente ir ao Estado, com a secretária Arita, que o prefeito tem toda a conexão, onde também entendo, e já tive alguns contatos ontem, de alguns parceiros da União, né, parceiros que hoje estão em Brasília trabalhando dentro do governo Lula, para que a gente possa também em Brasília falar e explanar sobre esses passivos. Tem as questões que a gente tem que avaliar. Por exemplo, nós podemos, através da prefeitura e do Estado, transformar o hospital em alta complexidade. Nós temos que avaliar que isso aumenta o recurso MAC, que aumenta o recurso que vem do nível federal. Agora nós temos a UTI que não tínhamos, não na gestão do Márcio, mas em gestões onde se tentaria trazer complexidade. Tipo assim, tratamento de câncer, como radioterapia e a quimioterapia, é imperativo que haja CTIs ou UTIs na cidade. Quer dizer, agora tem. Justamente. Então, assim, vamos lá. Otávio, tu acha que para diminuir o déficit, enxugar o hospital é a solução ou deixar ele com mais serviços e produtos? Essa avaliação tem que ser feita, porque quando a gente transforma ele em alta complexidade com a UTI, vai ter um recurso maior e a gente tem que ver se esse recurso vai ter uma sobra para bater no déficit ou ele vai ficar no 0 a 0. Então, essa avaliação ela tem que ser feita. Nós temos também toda a questão de convênios do privado, que eu acho que a gente consegue avançar dentro dos serviços do particular, né, de receitas particular dentro do hospital, que tem que se estudar, que também é uma forma, como comecei falando no início da entrevista, é uma empresa que vende saúde. Então a gente tem que entender que daqui a pouco a gente pode também canalizar essa diferença em produtos particulares e privado. Então são caminhos, né, Fábio, que a gente vai ter que, a partir de amanhã, porque hoje é o último dia do março, né, a partir de amanhã, tanto a nossa diretoria quanto a diretoria do Dr. Horta, construir esses caminhos. O que necessita nesse momento é a sensibilidade, como tu acabaste de falar. A sensibilidade dos vereadores, a sensibilidade dos deputados. Eu entrei em contato, tenho uma relação com Daniel Treziak, com o Rendecker, com Marcelo Moraes, com outros deputados que entrei em contato. Né? Hoje, aqui na região, nós temos aí o deputado Alexandre de Rio Grande, que tem uma conexão grande dentro do governo federal. Sim, exato. Entende? Então a gente tem que juntar esses atores, chamar esses atores para dentro do processo e achar o melhor caminho. Um ator, uma classe de atores que são, eu acho, imprescindíveis também para que haja um grau de sensibilidade e de parceria, é a classe médica. Vou te ser muito franco. Eu acho que a classe médica tem todos os seus direitos, não vou questionar isso, mas são os maiores beneficiários de um processo de hospital forte na cidade, direta ou indiretamente, como clínicas, outras coisas mais. E essa categoria, ela é imprescindível que entre junto para tentar reverter essa situação do hospital. Sabe que eu enxergo a classe médica um dos grandes parceiros eternos do hospital.
A gente olhando hoje, assim, os médicos, os profissionais que a gente tem em Camaquã, na área médica, é impressionante a alta qualidade de especializações de profissionais na área de saúde e médica. A gente precisa desses atores, a gente precisa também, porque são fatores importantíssimos para o hospital. Essa sensibilização, ela tem que passar lá do colaborador ao médico, às mantenedoras, que precisam estar em contato com a diretoria, as mantenedoras precisam estar presentes. A ideia é ter uma prestação de contas e ações mais direta com as mantenedoras, apresentar, não só daqui um pouco quando tiver o bônus, mas quando tiver o ônus, chamar a mantenedora. Né? Outro dia, Marcelo, só para te dizer, eu conversei com um doutor aqui, doutor Maurício Pilger. Uhum. Ele faz cirurgia plástica, veio aqui bater um papo comigo, eu achei muito legal. Ele, jovem, cara lá de Estância Velha, tá morando em Camaquã. Morando não, tá mais trabalhando em Camaquã do que em outro lugar. E ele conseguiu com a tal direção a compra de alguns equipamentos e produtos para dentro do hospital, para ele fazer as cirurgias plásticas aqui no hospital. Então isso é uma parceria, entende? O médico oferece um pouco de conhecimento, traz o equipamento para cá. O médico daqui a pouco ele tem equipamentos que é dele, que ele deixa dentro do hospital, para que possa agregar serviços novos para o hospital, como tu está dizendo. Quer dizer, eu acho um grande interesse da cidade toda. E eu falo dos médicos, são pessoas que investiram lá 10, 12 anos na sua carreira para ser formados do jeito que estão. Sim. Agora, se o nosso hospital, aqui de Camaquã, por acaso, venha a ser transformado, como o Hospital Vila Nova gostaria, num hospital 100% SUS, toda a classe médica perde quem trabalha com particular, com convênios. Sim. Eu, como conveniado, também perco. Uhum. Quer dizer, todo mundo perde assim, no primeiro momento. Por isso que eu acho que todas essas pessoas envolvidas no processo têm que sentar com a nova direção do hospital e dizer o seguinte: olha, lá em Porto Alegre o médico tem uma recepção de um salário de tanto porque atende assim, assim, assim. Bom, aqui na nossa coisa nós vamos ter que fazer reajustar um valor, isso até quem sabe menor, para poder viabilizar, porque se o hospital não for viabilizado, médicos e pacientes perdem o processo. E não vai chegar. Olha, eu estou conhecendo isso aí, porque há anos, aí, na época do governador, se não me engano, foi Tarso Genro, Camaquã tinha a proposta de ser 100% SUS naquela época. Sim. E eu não sei como seria Camaquã hoje. Camaquã tem várias clínicas boas, clínicas com hospital de dia. Nós temos aqui clínicas médicas estão vindo, gente com rimagem. Tudo isso cresceu porque o hospital também oferece serviços privados e de conveniados. Justamente. Né, nós temos entendimento, enquanto diretoria, que é necessário o SUS. Hoje se trabalha no hospital com uma margem muito alta do SUS, e isso é importante, até pela questão filantrópica, é importante esse processo, mas eu acho que a gente tem ali um gap, a gente tem um time grande, que a gente pode estar desenvolvendo, por exemplo, um convênio médico dentro do hospital. Por que não? Estou aqui ainda não falando concretamente, porque hoje nós temos uma eleição e temos que respeitar isso, mas caso saímos vencedores, com certeza a partir de segunda-feira estarei questionando isso dentro de estatuto, dentro das mantenedoras, dentro da diretoria, dentro dos médicos. Olha, vamos lá, a gente tem que trabalhar o privado também. Não conseguimos fazer um convênio aqui, não conseguimos fazer uma parte conveniada para captar mais o privado, cirurgias plásticas, outros procedimentos. Tem que aumentar a rentabilidade do hospital. Aumentar a rentabilidade. Nós temos o laboratório do hospital, que daqui a pouco a gente pode expandir, outros serviços. E eu acho que a gente não pode, Fábio, não ir atrás dos bons exemplos. Eu acho que nós precisamos sair fora da casinha. Nós temos que ir atrás de hospitais de cases de sucesso, de gestões de sucesso. E tem cases de sucesso. Tem case de sucesso. Olha, onde é que é esse case de sucesso? É em Brasília, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro. Vamos marcar uma agenda, né? Vamos chamar representantes das mantenedoras, diretoria, o prefeito municipal, algum vereador, deputado que queira acompanhar. Vamos lá ver o case, vamos ver o que o cara está fazendo diferente. Ontem, depois que eu protocolei, que foi para a mídia, assim, a nossa chapa, eu recebi uma informação que eu
né, não quis ainda ir atrás, vou ir a partir de segunda-feira, sobre um financiamento que um hospital da região, aqui um hospital grande, fez junto ao governo do estado, junto ao Banrisul, no caso, para a longo prazo, né, com uma taxa extremamente bem subsidiada, juntamente com o governo do estado, com o Banrisul. Não quis me aprofundar muito nisso, então não quero criar nenhuma expectativa aqui aos ouvintes, mas é esse o processo, entende? Qual é o papel da diretoria e do presidente? É justamente esse. É a gente ir buscar cases de sucesso em outras localidades, porque aqui nós vamos ter o gestor. O Marcelo faz um grande trabalho, sabe? É um cara extremamente competente, vai estar lá toda a equipe fazendo a gestão. E eu acho que nesse momento a gente tem que unir as forças e buscar novos horizontes para o Hospital de Camaquã. Concordo. Bom, 5 horas da tarde, primeira chamada, 5h30, segunda chamada. As entidades que estarão dando o seu voto para as duas chapas, para uma das duas chapas, é Associação Comercial Industrial de Camaquã, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Rotary Clube Camaquã Norte, Lions Clube Camaquã, Lions Clube Universitário, Corpo Clínico do Hospital Nossa Senhora Aparecida, Sociedade Médica, Fundasul, um representante do Poder Executivo, um representante do Poder Legislativo, um representante do Conselho Municipal de Saúde, um representante da Comissão Municipal de Defesa Civil, um representante da loja Flores Belo Neto, loja maçônica Flores Belo Neto, 121, e um representante da loja Vanguarda. Essas são as entidades que estarão fazendo o seu voto. E aí é o compromisso, né, pessoal? As entidades que participarem e derem o voto, né? Que não só façam o voto, né, Otávio? Que ganhe quem ganhar, se prontifique aí para lá passar 1 hora, 2 horas, tentar entender o processo, poder colaborar, daqui a pouco os seus contatos, servir de contato para a direção nova que assume, porque nós queremos isso. Otávio, primeiro, parabéns por ter colocado o nome, tá? Eu acho que tu e o Horta estão dando um exemplo assim, de despreendimento para a cidade. Eu acho que é uma coisa boa. Que bom que nós temos. Antigamente reclamaram, mas não tem ninguém. Agora tem 2 chapas que quem ganhe receba o apoio da cidade toda e que possa dar uma luz melhor para o nosso hospital. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero aqui já, de antemão, dizer que o acordo da nossa diretoria é se colocar à disposição, independente do resultado hoje da eleição. Eu e toda a nossa diretoria estaremos e continuaremos à disposição do Hospital Nossa Senhora Aparecida e das mantenedoras. Muito obrigado.